A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós bendizemos, Senhor, nós adoramos. Senhor, nós queremos consagrar nosso tempo de oração para Ti, pedindo Tua graça, sabedoria e unção. Bênção, Senhor, e milagres. Senhor, nós consagramos tudo aqui para Ti. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cristina, hoje nós temos um assunto que é bem empolgante. É sim, é quando nós falamos, né? Vamos lá e entregamos para Deus aquilo que nós precisamos resolver e que muitas vezes, né, nós já tentamos tantas vezes, não teve solução de nada, então nós levamos aquele problema, aquela circunstância, aquela situação para a presença do Senhor. E nós vamos ver, né, ao exemplo da palavra de Deus, o que é que aconteceu com um povo que precisava de um mover, né? E Deus diz, ei, deixa que eu resolva essa circunstância. Livro de Números 17, a partir de 1, e hoje vai ser meio longuinho, mas nós chegamos lá, que diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna. De todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um deles da sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi. Porque cada cabeça de cada casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram também contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais diante de cada um, colocando uma vara, para cada maioral, uma vara segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés estava com estas varas perante o testemunho do Senhor, perante a tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, brotara renovos e deram amêndoas. Glória a Deus, aleluia! Aqui a coisa é forte, meus amigos. Aqui, meus irmãozinhos, a coisa é séria. A palavra de Deus vem falando que chegou no momento que deu um embate, né? Sabe quem aqui ia servir a Deus, né? Tinha aquele que dizia, eu sou mais santo, nós podemos, né? E Deus diz, ei, peraí, eu é que vou escolher quem é que vai me servir, quem é que vai atender no meu templo, quem é o sacerdote, quem vai ficar com as coisas da casa do Senhor. Então a palavra de Deus diz que Deus diz assim, deixa que eu vou resolver essa circunstância. Deus traz para ele, né? Deus diz assim, olha, traz para minha presença, né? Então o que ele faz? Ele diz assim, deixa que eu vou resolver essa circunstância. Então Deus diz assim, eram 12 famílias, né? Cada família representava um maioral, quer dizer, que tinha uma pessoa, né, pelo qual começou aquela família. Então cada família tinha um nome, né? Cada família representava, né, um cabeça de um patriarca. Então eram 12 patriarcas, eram 12 irmãos. Então cada irmão tinha sua família, mais ou menos isso. Então cada família, né, agora representada, né, aquele irmão, aquele patriarca, ele era representado pela sua família. Então a palavra de Deus diz que Deus diz assim, peguem 12 varas, né? Então cada vara iria representar uma família. E aí o que aconteceu? Ele diz, olha, na vara de Levi, não escreve Levi, que era a família de Levi, né? A tribo de Levi, mas escreve Arão, o nome de Arão, que eu quero que coloque o nome dele. Então Deus já estava ali, né, determinando Arão, né, naquele momento como um sacerdote. Mas o Senhor disse, espera aí que eu vou mostrar como é que eu faço as coisas. Então a palavra de Deus diz que Moisés toma 12, né, pega 12 ramos, vai lá na árvore, corta a árvore, pega um ramo, né, ajeita ali, tira todos os ramos, fica só uma vara, e ele vai lá, corta uma pontinha, escreve, né, naquela vara o nome daquela família,
Rúben, né? Judá, Levi, cada vara tinha um nomezinho, né? Que representava o nome daquela família e representava realmente, né? Diante da face do Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés pega tudo, leva diante da arca, diante, né, da tenda da congregação, diante da presença do Senhor, coloca lá no lugarzinho onde a presença do Senhor estaria vindo, e a palavra de Deus diz, né? Então Moisés pega estas varas e coloca perante a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que no dia seguinte, quando Moisés vai pegar as varas estão todas ali, porém a vara que tem o nome de Arão, que era da tribo de Levi, aquela vara, ela não tinha raiz, ela não tinha um tronco, ela não tinha uma árvore, mas aquela vara, ela se formou, né? Ela deu um ramo, ela deu flores e ela deu frutos, deu amêndoas. Então a gente pensa, como é que pode, Cristina, uma vara que estava seca, ser colocada na presença do Senhor, e ela foi dar fruto, foi dar flores e foi dar os seus ramos como se estivesse com renovos. Então a gente sabe, né, que isso aí é uma ação de Deus, porque é impossível, né? A gente acha que é tudo tão impossível de acontecer, mas o Senhor diz: ei, prepare e traz para mim, né? Traz para minha presença, deixa que eu vou ajeitar, deixa que eu vou mostrar, deixa que eu vou resolver. Então a palavra para o Senhor nas nossas vidas no dia de hoje é: o que é que tem por resolver na sua vida? O que é que está torto, que precisa endireitar? O que precisa de uma resposta? O que precisa de um favor? O que precisa de um milagre? O que precisa de um mover de Deus para que o Senhor venha e o Senhor, né, te dê uma direção, o Senhor dê um renovo, dê fruto, né? Ai, Cristina, olha, esse meu negócio não está dando fruto, Cristina, não estou vendo um jeito de ir para frente. Coloca na presença do Senhor. Cristina, mas esse negócio, Cristina, que eu já botei um orçamento, já dei o orçamento, o cliente já veio, eu já fui mostrar, eu não estou dando jeito, Cristina, não tem uma resposta. Leva para a presença do Senhor, deixa o Senhor mover, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor renovar. Então a gente crê, né, que quando leva para a presença do Senhor, ali o Senhor vem, né? A gente vai levando, a gente faz um altar de oração, a gente busca o Senhor, a gente tranca a porta do quarto, a gente vai na igreja e ora, a gente vai orando, a gente vai jejuando, a gente vai regando em oração, e aquilo que nós estamos pedindo, ele realmente ele brota, ele ganha fruto, né? Aquilo que não tinha fruto, ele passa a ter fruto, aquilo que não estava acontecendo começa a acontecer. Então quer dizer, né, o Senhor ele chama para si. Quando Deus quer resolver circunstância, ele diz: meu filho, me dá, meu filho, me entrega, deixa que eu vou resolver para ti. Então a gente vê aqui que um impasse que já estava dando uma guerra, já estava dando uma contenda, uma luta entre o povo, Deus vem e diz assim: peraí que eu resolvo essa circunstância, traz para mim, né? E eu acho tão interessante, porque tudo que se coloca na presença do Senhor, ele vai dando fruto, ele vai dando renovo, ele vai dando flores, né? Então a gente tem que crer realmente, né, que na presença do Senhor onde as coisas vão acontecer. Não tem outro lugar mais perfeito do que a presença do Senhor, né? Porque lá tem um mover, lá tem um favor, lá a glória vem, né? Quando a gente está lá na presença e leva aquela situação, aquele problema, a gente leva e apresenta no altar do Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo. Oh, Senhor, olha o que está acontecendo aqui. Senhor, eu preciso de um favor aqui. E o Senhor diz: ei, deixa que eu boto para florescer. Ei, deixa que eu boto isso aí para dar fruto. Então, nós temos que aprender, meus amados, a levar as coisas para Deus, apresentar nossa circunstância, né, diante da face do Senhor, para que o Senhor dê uma saída, para que o Senhor dê um mover, para que o Senhor dê um favor, que Ele faça florescer, né, que Ele faça dar um fruto naquilo que nós não estamos conseguindo resolver pelas nossas mãos, pela nossa força e até mesmo pela nossa sabedoria humana. Então, quando a gente leva para o altar do Senhor, o altar sempre responde. É interessante porque faz alguns anos atrás, um dia eu estava numa cidade, eu tinha que voltar para casa e eu vim muito triste, né? Então fui no culto e eu coloquei toda a circunstância da minha vida diante do altar do Senhor, né? E foi um culto assim muito fervoroso. Eu chorei e no final me veio aquela palavra, né? Entrega no altar. E aí, quando eu estava fazendo aquela oração, assim, eu chorando, chegou uma irmã e disse: minha irmã, tá tudo bem? E eu disse: tá tudo bem, irmã. Eu entreguei no altar do Senhor. Então ela disse para mim: minha irmã, então fique em paz, porque o altar, ele sempre responde. O altar, ele nunca fica devendo nada a ninguém. E ali foi para mim uma grande lição e foi uma palavra que trouxe consolo no meu coração. E a partir dali, tudo o que eu quero diante da face do Senhor,
tudo que eu desejo no altar do Senhor. E eu aprendi uma lição, amados, que o altar ele não fica devendo nada. Então, toda vez que nós vamos levar um assunto para o Senhor, esse assunto ele vai ter uma resposta, esse assunto ele vai ter um sinal, esse assunto ele vai ter um fruto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Vamos clamar ao Senhor, apresentar tudo diante da face do Senhor, para que o Senhor faça comover, né? Acontecer os milagres que mais nós estamos desejados por ver. Amém? Glória a Deus. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Senhor, nós te bendizemos. Sim, Senhor. Apresentamos nessa noite, Senhor, tudo que temos e somos diante da tua face. Senhor, a cada circunstância, a cada situação, Senhor, que muitas vezes nós não poderemos resolver por assuntos humanos, por mãos humanas, Senhor, sabedoria humana. Nós te pedimos, Senhor, o conselho pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor. Ah, meu Deus amado, tudo apresentamos diante da tua face. Senhor, olha pelos nossos filhos, olha pelas nossas casas, olha pelas nossas finanças. Senhor, meu Deus, traz resposta de justiça, faz um florescer, Senhor, de moveres e milagres, de cura, de milagres, Senhor, e maravilhas. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, essa palavra bendita e santa, Senhor, meu Deus, que a presença faz florescer, que o testemunho, Senhor, meu Deus, da presença traz sinais, traz flores, traz frutos, Senhor, traz uma estação nova. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, faz tudo florescer. Pela presença tudo acontece, pela presença tudo se move. Por isso apresentamos, Senhor, nossas vidas e todas as áreas da nossa vida, onde precisa um mover, onde precisa um favor, onde precisa uma cura, onde precisa justiça, onde precisa, Senhor, provisão. Que a glória do Senhor nos cerque, que a presença, Senhor, meu Deus, venha, Senhor, florescendo os ramos, Senhor, pelos caminhos, Senhor, meu Deus, pelos negócios, Senhor, pelas portas, oportunidade, pelas casas, pelas famílias e por todas as áreas da nossa vida. Floresce, Senhor, meu Deus, que venha, Senhor, os renovos do céu, o mover do Altíssimo, o poder que venha do alto, Senhor, para mudar circunstância e situações por um mover pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Não fique assustado se você orou na madrugada, se você orou à noite e quando chegar pela manhã, o Senhor tenha respondido a sua oração, porque é assim que o Senhor age. Tudo que levamos à presença do Senhor tem uma resposta. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.